Parabéns pra você. Parabéns pra você. Sim, pessoal, adivinhem só? Hoje é o aniversário de Jean-Michel Trogneux. Ou seja, feliz aniversário, Brigitte Macron, primeira-dama Brigitte Macron. Estou muito animada para falar sobre isso, para mostrar ao público quem exatamente é Jean-Michel Trogneux, onde ele está. É hora de começar essa parte da série. Então, bem-vindos de volta à nossa série Tornando-se Brigitte. Ok, então algumas coisas para recapitular. Fiquei tão frustrada no final do último episódio, porque muitos de vocês comentaram: Candice, está na hora de você criar uma árvore genealógica. E nós já tínhamos criado uma árvore genealógica, só que ficamos tão ocupados que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, obviamente, no programa. Então eu realmente vacilei nessa parte. Peço desculpas, é claro, quando estamos fazendo esse tipo de série, como a série Banala. E agora, ao olharmos para essa série da Brigitte, há tantos nomes que realmente fica confuso. E é bom desacelerar e conseguir visualizar exatamente quem e o que estamos falando. Então vamos meio que voltar um pouco e começar por aí. Tô mostrando para vocês agora a árvore genealógica da família de Emmanuel Macron. Ok, estes são supostamente, digo supostamente aqui porque tenho muitas perguntas à medida que avançamos na história, mas os pais dele são Jean-Michel Macron e depois temos Françoise Nog. Obviamente falamos muito na semana passada, especialmente sobre Verlaine Nog, a quem ele se refere carinhosamente como Manette, certo? Ela é quem compartilhou esse gosto por livros centrados em pedofilia com o neto. Ela é, como mencionamos para vocês na semana passada, o único membro da família que ele inclui em suas histórias de infância ao longo de sua autobiografia, que se chama Revolução. Queria passar por isso, queria falar sobre Revolução, entendendo que este é, de fato, o quadro da família Macron. E então, claro, como eu disse, a mãe dele, o que descrevemos no episódio da semana passada, ou há alguns dias, o episódio foi que a doutora Frances Nog, sua mãe, quando foi apresentada ao mundo pela primeira vez, foi apresentada como uma pediatra que ajudava, de alguma forma, o escritório da Previdência Social. E então tivemos essa grande revelação no último episódio, quando descobrimos, brincadeira, ao falar do trabalho na Previdência Social, nós esquecemos de mencionar o fato de que ela ajudava pessoas transgênero e intersexo a conseguir novas identidades. Quero dizer, essa foi uma informação realmente importante. Quero dizer, isso realmente é explosivo. E é importante que você se lembre disso à medida que avançamos, porque isso significa que a família imediata de Macron estava envolvida em ajudar pessoas com questões de gênero a se tornarem outra pessoa. Em outras palavras, eles estavam facilitando a emissão de documentos de identidade oficiais, que permitiam que as pessoas legalmente se desvinculassem de suas identidades anteriores e de seu sexo biológico verdadeiro. Precisamos acordar para o fato de que essa é a realidade do mundo em que vivemos hoje. Então, o que é isso? Quais são as implicações disso? Vamos apenas pausar aqui. Quais são as implicações se eu decidir, ok, eu sou Candice Owens? Não. Na verdade, eu sinto que nasci homem. Então eu vou mudar meu nome. Vou mudar meu nome para Jean-Michel Trogneux, certo? E então alguém aparece e diz, tipo, você sabe, Candice Owens é essa pessoa. Então, eu poderia processá-los por difamação, por dizerem que sou Candice Owens, se eu tiver mudado legalmente meu nome para Jean-Michel Trogneux? Isso se torna a base para um processo de difamação se você for capaz de abandonar sua identidade. Quero que você pense sobre isso enquanto continuamos ao longo desta série. É muito importante lembrar disso, que a mãe dele estava lidando com essa situação no escritório da Previdência Social. Também devo acrescentar aqui que, posteriormente, surpreendentemente, em uma entrevista muito rara, a mãe dele concedeu a uma jornalista chamada Gail Shakaloff. Ela estava escrevendo uma biografia sobre o casal Macron. A biografia se chamava Só Nós Dois. E ela conversou com a mãe dele, e a mãe dele disse algo muito estranho. Ela disse, e eu cito, e está neste livro: para mim, Brigitte não é uma nora. Como assim? O que isso significa? Brigitte é casada com seu filho. Ela é casada com seu filho há muito tempo. Ela se apaixonou pelo seu filho quando ele tinha 14 anos. O que você quer dizer com, pra mim, ela não é uma nora? Qual é a implicação disso? É o que mais ela poderia ser. O que mais a primeira-dama poderia ser para você? Então vamos deixar isso aqui. Certo, agora vamos dar uma olhada no gráfico da família Brigitte Croix, ok? Temos outras coisas importantes para lembrar. Então você tem Brigitte, que supostamente foi casada por 32 anos com esse cara, André Louis Ozieri, certo? E eles supostamente tiveram 3 filhos.
Laurence Osier, Sebastian Osier e Typhon Osier. Agora, é importante lembrar, como mencionamos no último episódio, que a primeira-dama costuma simplesmente errar as coisas em suas entrevistas, certo? Por exemplo, ela erra a data de quando sua irmã, Mary Vaughan, morreu. Ela errou feio a data de quando sua suposta sobrinha morreu. E estamos começando a pensar nisso mais como uma estratégia do que qualquer outra coisa. Tipo, não é só esquecer datas. É porque você está tentando confundir o público. E uma grande indicação disso foi Typhon, sua filha, errando tanto a data quanto a forma do enterro do pai, na revista Paris Marchand Weeks Magazine. Como isso é possível? Lembre-se, nós falamos sobre isso. Podemos mostrar aquele gráfico novamente. Mistério muito estranho em relação a esse personagem André Louis Osier. O quão estranho era, não podemos enfatizar o suficiente. Aprendemos com o primo dele, ok? Ele tinha um primo de primeiro grau, chamado John Louis Osier, e foi aí que ficou realmente confuso para algumas pessoas. Havia um primo de primeiro grau, e esse primo então descreveu que basicamente processou os jornalistas por identificá-lo erroneamente na foto do casamento. Aquele primo ficou chateado porque o Palácio do Eliseu meio que o induziu a processá-la por difamação, fingindo que eles iriam aderir ao processo. Mas também Brigitte Macron recusou-se a simplesmente dizer: "Traga aquela foto de volta. Sim, sou eu. Sou eu na foto do casamento." Ela se recusou a fazer isso e meio que se afastou. E então ele não ficou satisfeito com isso. Ele não ficou feliz. Ele se sentiu usado pelo Palácio do Eliseu. Ele se abriu com um jornalista e nos contou algumas coisas realmente estranhas sobre o enterro de seu primo, sobre o funeral de seu primo, sobre a cremação de seu primo. A coisa mais estranha sendo que o Palácio do Eliseu estava envolvido. Ok, eles queriam garantir que esse funeral fosse executado como um ladrão na noite. Eles não queriam que o público soubesse disso. Isso e eles viram isso além da linha de chegada. E apesar disso, Brigitte Macron não compareceu ao funeral de seu suposto ex-marido de 32 anos, o suposto pai de seus filhos. Você quer ter certeza de que ele será enterrado? Ok. Mas não vamos aparecer. Nem eu, nem o presidente iremos aparecer. E então Typhon vai simplesmente inventar um grande erro, ir a Paris Match e dizer: "Eu enterrei meu pai em 24 de dezembro. E depois descobrimos que, na verdade, ele foi cremado em 28 de dezembro. E isso foi um ano antes. E essa é a foto que você usa porque tudo foi destruído." Ok, isso é loucura. Então sim, lembre-se de que soubemos dessa informação não por um teórico da conspiração. Nós soubemos disso pelo primo Jean-Louis Osier, o primo de André. Ok, aquele que processou com sucesso Natasha Ray por difamação porque ela presumiu erroneamente que era ele. Ok. O que sabemos e confirmamos no último episódio é que esse homem, e podemos mostrar novamente a foto do obituário dele porque não existem outras fotos dele, do casamento até essa, toda a vida dele foi destruída. O que podemos dizer é que ele realmente existiu. Eles mentiram sobre onde ele trabalhava e em qual banco ele trabalhava. De novo, várias pequenas mentiras para fazer as pessoas seguirem pistas falsas e cometerem um erro. Mas o que não podemos dizer é o que exatamente aconteceu com ele. Não conseguimos determinar o que aconteceu com ele com base no depoimento de seu primo de primeiro grau. Porque depende se você acredita ou não na parceira dele, a mulher que estava no funeral dele, que alegou ter encontrado passagens para a África no bolso dele, que ele havia esvaziado todas as suas contas bancárias. E se você potencialmente, ou você poderia dizer se você acredita no jornalista de Paris Marchand, que então escreveu que André, na verdade, passou os últimos dias de sua vida em uma ala psiquiátrica, sendo vigiado por ninguém menos que ele, do que Alexander Benalla. Agora, precisamos falar sobre esse cara, ok? Porque ele é importante. Ele é muito importante porque já foi mencionado algumas vezes, mas devemos investigar a fundo por que essa alegação em particular importa. Porque é interessante que, apesar de eles adorarem processar as pessoas, eles adoram processar as pessoas, eles nunca foram atrás daquele jornalista que alegou que Alexander Benalla, o primeiro. O vice-chefe de gabinete de Emmanuel Macron estava aguardando, por alguma razão, à porta da ala psiquiátrica de André. Então sabemos com certeza que Elise Paul esteve envolvida no mínimo em seu funeral. E esse jornalista coloca isso. Então acho que deveríamos explorar isso. Então deveríamos falar sobre Alexander Benalla porque essa não é uma menção sutil para um jornalista. Ok. Mencionamos Alexander Benalla pela primeira vez no episódio introdutório, quando falamos sobre algo assim, não sei como descrever, quase como um sindicato de pedófilos, esses pedófilos acidentais com os quais Emmanuel Macron continua se envolvendo, ok? Mencionamos Olivier Duhamel.
Esse foi o homem que foi acusado por sua enteada de ter molestado seu irmão gêmeo quando ele tinha 13 ou 14 anos. Ela escreveu isso em um livro. E, aliás, como o prazo de prescrição já havia passado, ele nunca foi levado à justiça, mas admitiu que era verdade, que de fato abusou sexualmente de seu filho adolescente. Bem, uma das coisas com as quais ele ajudou, por ser tão próximo de Emmanuel Macron, foi quando Macron se envolveu em problemas no que ficou conhecido na França como o caso Benalla, ou seja, Alexander Benalla, o vice-chefe de gabinete. Ok. E agora por qualquer motivo. Como eu disse, não temos ideia do porquê esse jornalista mencionou que Alexander Benalla estava guardando a ala psiquiátrica. Então, vou mostrar Alexander Benalla novamente para que você possa imaginá-lo, apesar de ele ser extremamente jovem. Quero deixar claro. Hoje ele tem apenas 33 anos. Ele tem um currículo profissional notável. Ok, quando Emmanuel Macron estava concorrendo à presidência, Alexander Benalla tinha apenas 25 anos. E ele serviu ao candidato como seu oficial de segurança. Ele era o chefe da sua segurança. Ok. Depois que Emmanuel Macron foi eleito, ele nomeou Alexander Benalla seu vice-chefe de gabinete. Ok. Posição enorme. Você consegue imaginar ter 25 anos e estar entrando na Casa Branca em Los Angeles? Palácio? Mais tarde, foi descoberto que esses dois tinham um relacionamento incrivelmente próximo. Tão perto que Emmanuel o levou para uma viagem de esqui com ele e sua família. Não como segurança, mas como se fosse parte da família em uma viagem de esqui. E ainda mais próximo do que isso, Emmanuel Macron permitiu que Alexander Benalla, esse garoto de 25, 26 anos, basicamente, se mudasse para o Palácio Nacional da República Francesa. Ok, ele estava morando no Palácio de Alma. Isso é chocante. Ele tinha residência lá. Ok, então o que está acontecendo aqui? Só imagine, você tem 26 anos. Você está morando em um palácio. E eu não sei, fico pensando que ele deve ter oferecido uma segurança incrível ao presidente. Ele deve ter feito alguns favores para o presidente, certo? Quando você investiga o passado dele, descobre que quando Benalla tinha 23 anos, ele foi acusado e depois absolvido de violência contra uma mulher, certo? A ponto de ela dizer que ficou incapacitada para trabalhar. Mas como eu disse, ele foi absolvido e depois se tornou o chefe da equipe de segurança de Emmanuel Macron. Então, quando Macron era presidente, estourou um escândalo enorme que ficou conhecido, obviamente, como o caso Benalla em 2018, quando seu vice-chefe de gabinete foi flagrado por câmeras vestido como policial, agredindo manifestantes nas ruas de Paris. Não estou brincando? Ok, o Le Monde, que é tipo o New York Times francês, foi quem revelou a história. Eles tinham imagens dele. Sem dúvida era o Benalla, de se passar por policial e agredir um jovem manifestante nas ruas. E então surgiu um segundo vídeo, que foi publicado no Twitter, mostrando Benalla agarrando uma manifestante pelo pescoço e a arrastando para longe. Na verdade, vou perguntar ao meu produtor, Skylar, conseguimos pegar essas imagens? Ok, ótimo. Vamos realmente mostrar para vocês um pouco dessas imagens. Isso é só para que vocês entendam o que estão vendo. É o chefe de gabinete de um presidente espancando um manifestante. Ele vai entrar ali vestido de policial. É ele. Olhem. Para isso. Coisa totalmente normal de chefe de gabinete, né? É só isso que todos os chefes de gabinete fazem ao redor do mundo. Mais tarde, seria descoberto que, à medida que as pessoas começaram a investigar mais e mais a história, 3 policiais forneceram a ele mais imagens de câmeras de segurança. Alexander Benalla, eles estavam dando a ele imagens de vigilância que ainda não tinham sido disponibilizadas ao público, basicamente permitindo que ele preparasse sua defesa, o que nos mostra que, ok, ele tinha ligações com os policiais. Claramente, caso contrário, ele não teria recebido o uniforme para usar. Enquanto fingia ser policial naquele dia. Na época desse ataque, o presidente Macron estava na Austrália. Ele parecia incrivelmente relutante em se desfazer de seu vice-chefe ou em falar publicamente sobre o assunto de qualquer forma, basicamente, o que é por isso que, imagino, ele ligou para seu amigo de confiança. O que eu devo fazer? Como assim? O que você deve fazer? Seu chefe de gabinete acabou de ser pego espancando manifestantes na rua. Por que você não está mais chocado com isso? Como assim? O que você faz? E parece que Emmanuel Macron pode ter ficado tão preocupado. Com isso que tentou ajudar Alexander. Agora, por que estou fazendo essa suposição? Novamente, isso é uma suposição, não um fato. Mas o que é um fato
é que quando Alexander Benalla estava sendo entrevistado sobre o escândalo, ninguém menos que Mimi Marchand estava na sala para ajudá-lo a falar com a imprensa. Mimi Marchand, sim, a papisa das celebridades da imprensa, que conseguia colocar qualquer coisa na mídia, tirar qualquer coisa da mídia. Uma mulher que conseguia fazer a imprensa encobrir acusações de pedofilia para seus amigos. Eventualmente, à medida que o escândalo tomou completamente o Palácio do Eliseu, eles realmente tiveram que demitir Benalla. Pelo menos no papel, quero deixar claro, no papel, ele foi dispensado porque então surgiu outro escândalo. Mais tarde, descobriram que, alguns meses depois, perceberam que, na verdade, não haviam retirado seus passaportes diplomáticos. E apesar de aparentemente ter sido demitido, vários meses depois, ele usou esses passaportes diplomáticos para viajar e se encontrar com líderes africanos, incluindo o presidente do Chad, um cara chamado Paris Deby. Agora, para as pessoas que estão assistindo isso da África, vocês estão olhando para esse cara e pensando: ele não morreu alguns anos depois em um daqueles cenários estereotipados do faroeste, onde de repente um grupo de rebeldes se levanta? Imagine uma situação como a de Muammar Gaddafi, e os rebeldes ficaram tão infelizes que matarão o presidente. Sim, foi isso que aconteceu com aquele cara no Chad. Sim? Então, tenho certeza de que foi totalmente orgânico e as pessoas estavam realmente infelizes nas ruas e o Ocidente não teve nada a ver com isso. No entanto, Alexander Benalla estava se encontrando com esse sujeito com passaporte diplomático depois que ele foi demitido. Então foi uma segunda parte do escândalo. Então, descobriu-se que, enquanto trabalhava para Macron, Alexander Benalla, o rei de 26 anos que vivia em palácios, havia estabelecido laços financeiros com 2 oligarcas russos que supostamente eram membros da máfia russa. Ops! Mais uma vez, acho que todos ao meu redor são acusados de serem criminosos, pedófilos, e daí? Tenho certeza de que Emmanuel Macron está sempre muito inocente nisso. Brigitte, isso continua acontecendo. Acontecendo com eles. Eles estão tentando trabalhar com gente boa, rapazes. Eles estão realmente tentando se cercar de pessoas boas. Juro, são todos ao redor deles. Simplesmente não são eles. Acho que deveríamos, na verdade, dar uma olhada nesse sindicato extraordinário que está surgindo ao redor deles, porque já falamos sobre muitas dessas pessoas. Então, Michelle Marchand, obviamente, a papisa ali no topo da mídia francesa, à esquerda-direita. Sabemos que ela já se envolveu em sujeira. Ela foi expulsa. Falsificação e extorsão, o que você imaginar. Ela já foi acusada disso. Uma mulher, e que entendemos que tinha a capacidade, a única pessoa por quem as pessoas tinham que passar para conseguir fotos do passado da primeira-dama, ela é dona da Best Image, certo? E você está me dizendo que essa é a única pessoa que pode produzir imagens do passado da Brigitte Macron antes de ela se tornar professora ou docente? Parece um pouco suspeito. Abaixo dela temos Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo, porque ele controla a LVMH. Mencionamos o genro dele, Xavier Niel, que era o intermediário, o elo entre Mimi Marchand e o casal presidencial. Mas quero que você também saiba que a LVMH é dona da Paris Marchand. É lá que ela está colocando todas essas imagens manipuladas, retocadas. Eu diria imagens retocadas da Brigitte para que todos pensem que ela é jovem e irresistivelmente atraente. Ela está trabalhando nisso? Então pularemos para o canto direito ali. Mencionamos Nicolas Ghesquière. Essa é a pessoa que está vestindo a primeira-dama, também sob o império LVMH, a mesma que está colocando pessoas transgênero em todos os lugares que pode. Sinceramente, você deveria simplesmente pesquisar Nicolas Ghesquière no Google no seu tempo livre, porque nós nem chegamos perto de mostrar o quanto ele é dedicado à causa trans, trazendo todos esses modelos trans e colocando-os nas passarelas, tentando trans tudo, mas tenho certeza de que Brigitte Macron é exatamente quem ele diz ser. E só, não sei, só quer vestir Brigitte Macron por qualquer motivo, é o que é. Então, claro, como mencionamos, a mãe de Emmanuel Macron, Françoise Nog, que sabemos que está envolvida em seu trabalho, para tentar conseguir novas identidades para pessoas que sofrem com questões de identidade. E fazendo isso, aliás, isso é legal. Isso é legal agora, ok? E então temos ali embaixo quem acabamos de discutir, que era Alexandre Benalla. Então só junte tudo isso, ok? Com falsificação, extorsão e, mais importante ainda, com acesso a uma mulher que pode facilitar a troca de identidades, não basta para qualquer pessoa investigando este caso fazer perguntas como: essa é Brigitte Trogneux na foto do casamento? Você vai notar que não fizemos essa pergunta quando minha equipe jurídica se envolveu. Nós não dissemos: essa é Brigitte Trogneux na foto do casamento? Em vez disso, tivemos que perguntar algo mais específico. Esta é a atual primeira-dama da França, Brigitte Macron, retratada aqui nesta foto de casamento. Ok.
E é aí que o casal fica realmente quieto. Eles não querem responder a essas perguntas. Vocês entenderam o que eu quero dizer, ok? Porque podemos confirmar que aquela é de fato uma foto de uma mulher chamada Brigitte Trognio naquela foto de casamento. Onde está essa Brigitte não podemos confirmar porque a primeira-dama se recusa a responder. Ela tem uma sogra que ajuda pessoas transgênero a conseguirem novas identidades. Então você basicamente precisa entender que é possível simplesmente pegar o nome de alguém. Você pode se tornar outra pessoa. A qualquer momento, agora legalmente, quando você se torna transgênero, certo? Isso nos leva a Jean-Michel Trogneux. Obviamente precisamos falar sobre ele. Esse é o irmão de Brigitte Trogneux. Hoje é o aniversário dele. Feliz aniversário, Jean-Michel Trogneux. É realmente importante que conheçamos mais sobre ele, um cara que era tão próximo da irmã, duas pessoas diferentes, sua irmã, Brigitte Trogneux, que ela o escolheu para ser o padrinho de seu casamento. Mas então, ele simplesmente desapareceu de qualquer menção quando a primeira-dama, Brigitte Macron, chegou ao poder. Pareceu ser proposital permitir que essa pessoa fosse esquecida, apesar de tudo o que foi escrito sobre a família dela e de onde ela veio. Não houve nenhuma menção a Jean-Michel Trogneux. Esse era o cachorro que não latia. Nós vamos falar sobre ele. Vamos deixar esse cachorro latir. Mas antes, vou fazer uma breve pausa aqui para lembrar você sobre alguns dos nossos incríveis patrocinadores. Primeiro, o episódio de hoje é patrocinado pela Momentos. Para nossa saúde e viver melhor ou mais tempo, há pontos inegociáveis. Um deles é a qualidade. E quando se trata de suplementos voltados para pessoas de alta performance, ninguém faz isso como a Momentos. Eles investem em certificação NSF, o que significa que cada lote é testado para metais pesados, aditivos nocivos e precisão das informações do rótulo. A Momentos é confiada por todos os 32 times da NFL e por nutricionistas universitários em todo o país. A Momentos acredita em acertar o básico com uma consistência inabalável e então criar uma rotina baseada nos seus objetivos individuais. E por básico, eles querem dizer proteína e creatina. A Momentos utiliza Creapure, a forma mais pura de creatina monoidratada disponível, e é absolutamente indispensável para o desempenho físico e cognitivo máximo, tanto para homens quanto para mulheres. Então experimente hoje mesmo acessando livemomentos.com e você terá 20% de desconto se usar o código Candice. É isso mesmo, livemomentos.com com o código promocional Candice. Além disso, eu sempre digo para vocês, se vão tomar café, que tal fazer o bem enquanto tomam café? Por isso, quero falar sobre a 7 Weeks Coffee, que é a empresa de café Provida dos Estados Unidos, com a missão de financiar o movimento Provida, uma xícara de café por vez. Se você está se perguntando por que eles se chamam 7 Weeks, é porque com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. E é nesse mesmo período que o batimento cardíaco é claramente detectado em um ultrassom. Eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gestante em todo o país. Eles já arrecadaram mais de $750 mil para esses centros e já salvaram milhares de vidas. Agora posso dizer que o café é fantástico. É livre de mofo, livre de pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez e produzido organicamente, então atende a todos os requisitos. E agora, ao assinar o 7 Weeks Coffee, você recebe gratuitamente um pacote duplo das novas bolsas de preparo individual para levar seu café aonde quer que a vida te leve. Então, seja viajando, trabalhando ou se aventurando, você pode facilmente saborear uma xícara de café rica e saborosa, basta adicionar água quente e deixar o sachê infusionar por alguns minutos. Então acesse 7weekscoffee.com e economize 15% para sempre ao assinar. E se você usar o código Candice, ganha mais 10% de desconto no seu primeiro pedido. Ou seja, é um total de 25% de desconto. Então visite 7weekscoffee.com e use o código Candice no checkout hoje mesmo. Certo, vamos falar sobre Jean-Michel Trogneux. Isso tem sido tendência na França. Isso tem sido explosivo. Todo mundo sabe que algo está acontecendo aqui, mas o mundo de língua inglesa não entendeu o que estava acontecendo. E há muitas perguntas até mesmo no mundo francófono. Eles não entendem por que Xavier Pussar não foi processado por difamação, mas Natasha Ray foi. Qual que é a diferença? Xavier Pussar sempre deixou muito claro para mim que seu grande avanço aconteceu graças ao trabalho de Natasha Ray. Ela foi até ele e disse primeiro, este é Jean-Michel Trogneux. Eu tenho trabalhado nisso. Então, onde foi que ela cometeu um erro e onde ele não cometeu? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. E foi por isso que era tão importante para mim desacelerar isso para você. Que estamos falando de dois indivíduos diferentes, Jean-Michel Trogneux e sua irmã Brigitte Trogneux. O que você deve saber sobre Jean-Michel Trogneux é que ele nasceu em 11 de fevereiro de 1945. E quanto à sua existência, não há dúvida alguma.
Na verdade, isso contrasta fortemente com tentar investigar Brigitte Trogno, diferente de sua irmã, Brigitte Trogno, que, assim como seu marido, parece ter quase todos os vestígios de sua existência magicamente apagados. Destruídos. Você não consegue colocar as mãos em documentos. Na verdade, Brigitte Trogno, a pessoa que afirma estar no Palácio do Eliseu como Brigitte Macron, você pensaria que seria muito fácil conseguir fotos escolares dela. Você não consegue obtê-las. Xavier Pussar passou por processos judiciais para tentar conseguir um anuário que, por lei, deveria ser fornecido. Ok, ela estudou no Sacré-Cœur, Sacré-Croix. Espero estar dizendo isso corretamente em francês, Sacré-Croix. E eles deveriam te dar o anuário para que você possa ver uma foto? Apesar disso, a escola está se recusando a fazer isso. Agora, por que uma escola se recusaria a te dar uma foto da primeira-dama? Da primeira-dama quando era jovem? Por que não podemos ver fotos da primeira-dama em anuários que existem? Por que não podemos vê-la na escola primária, no ensino fundamental, no ensino médio? Por que é que todo e qualquer vestígio da existência de Brigitte Trogno é impossível de encontrar? E também foi difícil, mas não impossível, encontrar informações sobre Jean-Michel Trogno. E conseguimos montar uma linha do tempo muito clara da existência dele até que, de repente, ele meio que desaparece magicamente. Então nós vamos te mostrar essa linha do tempo, certo? Jean-Michel, como eu disse, nasceu em 1945. Depois sabemos que ele começa a frequentar uma academia jesuíta. Temos várias fotos dele em uma academia jesuíta e vou mostrar uma delas para você, acredito que temos aqui. Isso, então se você olhar ali no canto inferior direito, verá que aquele é Jean-Michel Trogno. Certo, e como eu disse, vou guardar algumas das fotos que temos porque Xavier Pussard será o tema do nosso próximo episódio, aquela entrevista, e o que ele conseguiu obter é explosivo, e eu não quero estragar isso para ele. Voltando à nossa linha do tempo, em 1953, sua irmãzinha Brigitte Trogno nasceu. Depois sabemos, como eu disse, que ele continuou frequentando aquela academia jesuíta. Depois temos aquela famosa foto de família de 1944, que a Best Image liberou para a documentarista que, por algum motivo, sentiu que estava sendo questionada pelo Palácio do Eliseu, que a tratava como se estivesse sob interrogatório, mas ela conseguiu colocar as mãos naquela foto de família. De 1955 a 1956, ele está de volta à escola. Novamente, teremos essas fotos de turma disponíveis para você na entrevista com Xavier, na nossa conversa que vamos lançar a seguir. Em 1960, Brigitte e Jean-Michel perdem a irmã Trogno, Mary Trogno, que morre em um acidente de carro junto com o marido Paul First. No dia 24 de fevereiro, a filha deles, Natasha, que tinha 5 meses na época, sobrevive e depois se casa com um homem chamado Richard, com quem tem 2 filhas. Em 1963, o público recebe então uma foto do que nos dizem ser a verdadeira Brigitte Trogno em sua primeira comunhão. Observamos que essa pessoa não se parece com a atual primeira-dama, e até hoje a atual primeira-dama se recusou a responder a minha pergunta sobre não se é Brigitte Trogno na foto, mas se é ela na foto. Uma diferenciação importante. Em 1963, Jean-Michel Trogno morava em Argel, na Argélia, em fevereiro. Portanto, ele tinha 18 anos de idade. Isso é algo altamente incomum, como Xavier me disse, porque foi logo após a sangrenta Guerra de Independência, quando a Argélia conquistou sua independência da França. E ele diz que nessa época, nenhum francês ia para a Argélia, a menos que fosse comunista. Mas sabemos que ele estava lá porque havia um censo disponível. E de repente, estamos ansiosos para conseguir uma foto dele dessa época porque, bem, agora não estamos falando de fotos de criança, que parecem ser as únicas que Brigitte Macron quer divulgar. Uma quantidade muito pequena, um total de, 3 fotos que foram divulgadas. Ela não quer divulgar nenhuma foto mais velha até que, de repente, Brigitte Macron se torne professora, certo? Brigitte Osieri diz, eu sou professora. Estamos meio que perdendo esses anos importantes da vida dela, que nos permitiriam ver o rosto. Meio que se transformando ao longo do tempo, certo? Essa próxima foto que eu não vou mostrar para vocês porque é explosiva e Xavier Pussard levou anos para conseguir. Ele consegue colocar as mãos em uma foto de Jean-Michel Trogno, que está matriculado na escola ESTP, que é uma escola de engenharia francesa. Essa se torna a última foto verificada que temos registrada, mas quero que você note que ele tem 18 anos nessa época. Se você pegar qualquer pessoa, tirar uma foto dela aos 18 anos, é muito difícil dizer que você esperaria que essa pessoa fosse parecer muito diferente, certo? Décadas depois disso, porque você já é um jovem adulto, certo?
Voltando para essa linha do tempo, então sabemos que a verdadeira Brigitte Trogno se casa com André-Louis Ozier, tornando-se Brigitte Ozier. Temos um anúncio de casamento. Temos uma foto do casamento. O casamento realmente aconteceu. E essa é a foto, sobre a qual Natasha Ray cometeu um erro infeliz e totalmente compreensível. E então, como eu disse, por algum motivo, Jean-Michel desaparece das fotografias. Ele desaparece. E então acontece uma coisa incrível. Em 1977, quando as pessoas começaram a perceber que sua primeira-dama, algo nessa história não fazia sentido, quando as pessoas começaram a falar sobre suas suspeitas de que estavam olhando para um homem em transição por vários motivos, elas conseguiram encontrar uma entrevista. Ok. A partir de 1977. E é um homem que diz que fez a transição e vive como uma mulher chamada Veronique. Agora, para meus ouvintes que falam inglês, isso vai ser um pouco confuso para vocês. Então, vou explicar por que isso foi tão explosivo. Toda pessoa que fala você pode mudar seu nome, pode tentar falar com um tom diferente, mas você tem tiques, sabe? Quase coisas que você diz sem nem perceber, palavras nas quais você pode se apoiar. E para a primeira-dama Macron, esse tique, por assim dizer, é o que ela diz, certo? Ou seja, algumas pessoas podem dizer, tipo, você sabe, tipo, eu ia gostar da loja e, tipo, o carrapato dela é isso é isso. Então temos esse indivíduo que aparece, não mostra o rosto, está sombreado nesse talk show em 1977, diz que seu nome é Veronique e afirma ter feito a transição. E a pessoa tem exatamente a mesma voz da atual primeira-dama da França e o mesmo tique. E claro, na época em que a primeira-dama estava dando todas essas entrevistas, ela nunca pensou que o público fosse desenterrar essa antiga entrevista dessa pessoa transgênero em um talk show dizendo ou seja, repetidas vezes. Então vou tocar um trecho dessa entrevista. Claro, o áudio original está em francês, então isso provavelmente não significará absolutamente nada para a maioria dos nossos ouvintes de língua inglesa. Mas logo depois vou ler a transcrição completa para vocês, porque existem outras coincidências realmente importantes que aconteceram. Prestem muita atenção ao que vou dizer. Não se trata de forma alguma de uma mutação. O que está acontecendo é, na verdade, um processo de regularização. Você se tornou completamente mulher. Há quanto tempo você foi operada? Eu realmente não gosto da expressão tornar-se completamente mulher. Ou seja, nos tornamos uma espécie de mulher que pode copular, mas que não pode procriar. Além dos problemas legais, sobre os quais falaremos depois. Ou seja, a integração acontece sem problemas no nível individual. Ela só existe no nível social. Basicamente, alguém aqui no chat acabou de dizer que essa é a voz dela, mas também teve alguém que disse no chat que isso poderia ser chamado de uma impressão vocal. Essa é uma forma perfeita de dizer, é uma impressão vocal. Existem coisas das quais você simplesmente não consegue se livrar. Mas também, mesmo quando você transforma sua identidade, você ainda tem uma identidade. Você ainda tem interesses que não desaparecem magicamente, se você mudar seu nome. Ok, é por isso que vou te contar o que ela diz no roteiro. Se eu sou Candice Owens, mesmo que eu mude meu nome para Jean-Michel Trogno, isso não transforma meu interesse. Isso não faz com que eu deixe de amar comida italiana. Eu não vou, de repente, deixar de gostar de comida italiana só porque posso me tornar Jean-Michel Trogno. Eu não vou, de repente, deixar de me interessar pelo caso Blake Lively e Ryan Reynolds porque mudei meu nome legalmente para Jean-Michel Trogno. E por isso essa entrevista foi explosiva quando foi lançada, por causa das coisas que Veronique disse. Então vou mostrar a transcrição para você em inglês e ler o que está sendo traduzido. O entrevistador pergunta, ele diz ao público, só posso garantir a autenticidade do depoimento da Veronique. Veronique, gostaria de saber se quando você fez essa operação, que é a que você fez, foi um momento difícil para você, ou se foi apenas o desfecho de algo que já havia acontecido antes. Veronique diz, não acho que haja qualquer transformação, porque a psique já é feminina, e o indivíduo, neste caso eu, já está preparado para esse tipo de mutação por necessidade. No sentido de que nos sentimos mulheres, e nós apenas normalizamos a situação. Não há transferência à normalização. O entrevistador diz, então você é completamente uma mulher? Há quanto tempo você fez a operação? Curiosamente, ela não responde a parte da pergunta sobre quando fez a operação, mas continua e responde, eu realmente não gosto das palavras completamente uma mulher. Em outras palavras, nos tornamos um tipo de mulher que pode copular, mas não pode procriar. Daí os problemas legais sobre os quais falaremos mais tarde. Ou seja, a integração ocorre tranquilamente no nível individual.
Eles só existem no nível social. Certo, então. Já ela começa a falar sobre esse problema com o qual sabemos que a mãe de Emmanuel Macron vai se preocupar, que é tipo, ok, existem esses problemas legais sobre com quem nos identificamos e sabemos que somos mulheres. Ok, mas temos esses obstáculos e barreiras legais. E é por isso que estou interrompendo para contar minha história, porque precisamos mudar isso. Precisamos ser capazes de mudar isso. O entrevistador diz, você tem um trabalho que não vamos revelar aqui. Vamos apenas dizer que é um trabalho relacionado ao público. Veronique responde, isso mesmo, sou artesã. Tenho contato regular com o público. Estou em contato próximo com os clientes. Não tenho nenhum problema. Eu tinha antes porque tinha um gênero fenotípico, ou seja, uma aparência ambígua. Me tomavam por algo que eu não era, um homossexual, o que não era o caso, nem no meu comportamento, nem na minha forma de pensar. Mas, infelizmente, essa imagem resultou em não integração. Aqui está parcialmente cortado para mim, mas diz não integração. E, na verdade, eu normalizei uma situação para a minha integração e vivo de forma muito legal e honrada. Para fins de estado civil, é possível mudar seu primeiro nome para um nome ambíguo. Isso é muito importante porque possibilita a integração ou pseudo-integração na sociedade. No sentido de que sempre há problemas, mas eles podem ser resolvidos administrativamente por acordo mútuo. Mas legalmente não há solução, ao contrário de toda a legislação estrangeira, exceto a legislação belga, que é baseada na nossa. O entrevistador então perguntou, você sente que agora é completamente você mesmo e que não tem mais problemas para se identificar desde a sua operação? Veronique diz, para falar a verdade, eu só tive problemas de identificação em relação aos outros, não comigo mesma. Eu me via como o que eu era, uma mulher com um corpo que não lhe pertencia. É muito difícil conceber isso para alguém que está confortável em sua própria pele. Eu uso o termo confortável em sua própria pele porque é a imagem típica, porque eu não tinha problemas, mas as pessoas criavam problemas. Agora eu não tenho mais problemas. Para falar a verdade, essa operação, ou seja, a remoção desse órgão inútil, no nosso caso, porque ele é tanto inutilizável quanto inutilizado. E o entrevistador pergunta a ela, você mora sozinha? Veronique diz, não estou com ninguém, mas já morei com uma mulher. E concebi essa união ao estilo de George Sand e Chopin. Chopin provavelmente era um transexual. O estilo de melodia dele, a maneira como ele toca, deixa isso bastante claro. Acho que a imagem que foi passada da união Rimbaud-Verlaine é uma imagem distorcida e caricaturada que não corresponde em nada. Isso é muito importante, certo? Ela tem esse tique de fala. É exatamente como Brigitte Croix, se você falasse francês, entenderia isso. Mas ela também menciona o compositor musical Frédéric Chopin, além de poetas gays, Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. Agora, por que isso é significativo? Ok, bem, esses poetas, eles estavam em um caso homossexual, você sabe, mas violento, um relacionamento muito violento. Então ela claramente parece alguém extremamente educada. Esta não é uma pessoa qualquer. Certo. Esta é uma pessoa que foi educada nos clássicos, neste programa com o objetivo de tentar avançar uma legislação para facilitar que pessoas trans consigam suas identidades. Esse é o propósito dessa aparição, certo? E como eu disse, o objetivo de usar alguém que tem essa capacidade de comunicar e falar sobre as belas artes é fazer com que as pessoas, talvez a audiência, se tornem mais simpáticas à causa, certo? Ela está dizendo, eu sempre fui uma mulher. O que é engraçado porque, ao ler isso, também me vem à cabeça aquela frase que Brigitte e Emmanuel escreveram para mim na primeira carta legal. Eles disseram, ela não lhe deve nenhuma prova de que ela é e sempre será uma mulher. Tipo, muito estranho, algo muito estranho de se escrever. Quase como se fosse, eu acredito, logo é verdade. E claro, você me deve sim uma prova. Você vai dizer que vai me processar em um tribunal do Tennessee. Você com certeza vai me dever uma prova se disser que eu te difamei. Voltando à menção, essas referências clássicas sobre Chopin, o primeiro casal, quando estavam criando sua lenda perante o público, afirmaram que haviam levado um piano para o Palácio do Élysée porque Emmanuel Macron, lembre-se, o virtuoso, adorava tocar Chopin para Brigitte e somente para Brigitte. Então isso é algo que importa para o casal, certo? Sobre os poetas homossexuais que ela mencionou, Paul Verlaine e Rimbaud, Emmanuel Macron, enquanto atuava como presidente, considerou admiti-los. Ambos no Panteão, que é onde enterram todos esses heróis franceses. Isso gerou um enorme debate. Essas pessoas deveriam, para começar, um dos amantes atirou no outro e teve que cumprir pena na prisão.
Seria uma boa ideia transferi-los? Ele iria homenageá-los como se fosse por serem homossexuais? Esses grandes poetas e figuras homossexuais enterrando-os nessa estrutura significativa. Mas o que acabou acontecendo foi que a família de Rimbaud rejeitou firmemente essa honra porque não queria que seu legado fosse reduzido a um ícone gay. Então isso é incrivelmente fascinante, certo? É incrivelmente fascinante que você tenha essa pessoa, Veronique, e ela esteja dizendo e mencionando todas as pessoas que conhecemos que têm esse significado em seu relacionamento com Emmanuel Macron. E Brigitte? E ela fez isso depois que alguém usou uma análise de voz de IA e eles disseram que era 100% a mesma pessoa. E eu não sei muito sobre esses softwares, mas para alguém vir e declarar que é 100% a mesma pessoa, e a única diferença é que a voz envelheceu e tem os mesmos tiques, são muitas coincidências. Foi importante quando isso aconteceu e quando foi revelado. E então há mais algumas coisas interessantes para lembrar aqui, certo? Quando você volta para a linha do tempo, então Veronique aparece. Nós não sabemos qual é o nome dessa pessoa na vida real. Ela está usando esse nome para essa entrevista, Veronique. Sem sobrenome. Não sabemos mais nada. Mas não se esqueça que essa pessoa também disse que não está em um relacionamento de verdade, mas mora com uma mulher. Certo, Veronique diz que mora com uma mulher. Bem, quando voltamos para a nossa linha do tempo de Jean-Michel Trogneux, descobrimos que nessa época Jean-Michel Trogneux, após essa entrevista, se casa com uma mulher. E, ironicamente, o nome dela é Veronique. Então, será que é possível que Jean-Michel tenha adotado o nome de uma querida amiga chamada Veronique, com quem ele morava e com quem depois se casou? Não sabemos por quê, claro, não há fotos desse casamento. Não há nada. Não há nada lá. Jean-Michel Trogneux, no papel, se casa com uma mulher chamada Veronique Drew, certo? E então eles têm um filho? Eles têm um filho em 1982, chamado John Jack. Esse é o John Jack que se parece tremendamente com Emmanuel Macron. E então, pouco tempo depois, em 1987, Jean-Michel se divorcia de Veronique Drew. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo? Sério, o que está acontecendo? Nessa história, o que está acontecendo? Como é que temos esses personagens que não conseguem apresentar imagens dessas coisas tão relevantes que aconteceram em suas vidas? Sabe, onde está Jean-Michel Dragnot? Você se casou com uma mulher. Não há fotos do seu dia de casamento. Não. E você decidiu simplesmente desaparecer e parar de ser fotografado exatamente no mesmo momento em que Brigitte Macron, a professora, nasceu. De repente, acabou nada mais de fotografias para você. O que está acontecendo aqui? Porque temos uma situação em que as escolas, que são legalmente obrigadas a divulgar fotos. Acredito que a lei na França diz que após 50 anos, qualquer pessoa pode obter qualquer foto de alguém que estudou na escola, certo? Você pode divulgar as fotos do anuário. Por que eles se recusam a divulgar fotos de quem deveria ser a primeira-dama na escola primária e no ensino fundamental? E na faculdade, por que não podemos conseguir essas fotos? Por que as pessoas precisam recorrer à justiça e são manipuladas para conseguir essas fotos? Se é realmente você, Brigitte Croix, e você não assumiu a identidade da sua irmã, se é realmente você, por que está tendo dificuldade em responder perguntas básicas? Esqueça as teorias da conspiração. Por que você se recusa a responder perguntas básicas enquanto tenta forçar as pessoas a processarem por difamação? Esperando que as pessoas cometam erros, por que não esclarecer? Você é a mesma pessoa retratada nesta foto de casamento. Você é Brigitte Trogneux? Que pergunta mais básica eu poderia ter feito a você do que você, Brigitte Macron, deu à luz 3 filhos? Ok? Não permita que as pessoas e a mídia façam com que você pense que está pedindo algo que é uma invasão de privacidade. É completamente maluco, ok? Já passamos do limite da loucura quando estamos falando de perguntas tão básicas que poderiam ter encerrado tudo isso há muito tempo. E já se passaram uns 8 anos em que eles preferem, em vez disso, tentar enganar as pessoas legalmente, assustar, intimidar, talvez até mandar capangas, ok? E quando olhamos para essa nebulosa, quando olhamos para o entorno e para o elenco de apoio de Emmanuel Macron e Brigitte Macron, você se sente confortável com o que está acontecendo aqui? É todo dia que você precisa ter alguém ao seu redor que falsifica documentos? Supostamente Mimi Marchand, ela ainda está sendo julgada neste momento. Alguém que esteve envolvido extensivamente em extorsão, que está sendo julgada agora por extorsão. É normal continuar tendo esse tipo de gente ao seu redor, membros de gangue, pessoas que podem controlar imagens, editar imagens e colocá-las na imprensa?
Nós, como público, vamos aceitar que isso é completamente normal? Que eles continuam se envolvendo nesses escândalos de pedofilia? Ou vamos reconhecer que algo muito sinistro está acontecendo, que Emmanuel Macron e Brigitte Macron não estão se apresentando como dizem ser, como aquilo que dizem ser? Eu acredito que eles foram preparados para essa posição. Acredito que, especialmente Emmanuel Macron, sem dúvida, foi preparado pela Brigitte. Não há dúvida quanto a isso. A única pergunta que resta é: quem diabos é Brigitte Macron? E a resposta óbvia para mim, e depois que você vir essas fotos, especialmente uma em particular que você vai ver, de quando Jean-Michel Troino tinha 18 anos, você vai ficar chocado como eu fiquei quando vi. É completamente insano. É uma loucura total. E, felizmente, pelo trabalho de Xavier Pussar, a única coisa que o ajudou a não cometer erros foi o fato de ele estar usando um programa de IA que o Fórum Econômico Mundial classificou como o software de detecção facial número 1, o que lhe permitiu evitar cometer erros. É o mesmo programa usado por Chopin. Certo? Obviamente, você sabe, eles têm em Chopin o sistema de crédito social e o rosto de todos. Eles precisam ser capazes de diferenciá-los. Certo? Rostos muito parecidos. Eles precisam ser capazes de diferenciá-los. E este foi classificado como o software número 1 capaz de fazer isso. E então, quando ele pensou em algo, ele executou o software como na foto do casamento. Ele executou o software e disse: eu sei que esse cara se parece com esse cara, mas a porcentagem no software está dizendo que o primo e o homem são duas pessoas diferentes. Então ele não seguiu essa teoria. Ele não foi apenas pelo seu instinto. Ele também estava sendo auxiliado por um software que lhe dava respostas antes mesmo de ele realmente saber quais eram as respostas. Teremos mais sobre isso quando eu me sentar com ele, mas saiba que o software que ele está usando tem o aval do Fórum Econômico Mundial. Acho que todos nós já percebemos que esse fórum é bastante maligno e eles querem que todos nós, para poder ser identificado. E o software eu mesmo testei para acreditar nele. É incrível. Quer dizer, você pode pegar uma mulher de 6 anos de idade, ela pode ter passado por 20 cirurgias no rosto para transformá-lo e ele ainda vai ficar assim. Essa é a chance dela, de 80%. Nunca vi nada parecido. Isso me apavora um pouco sobre o nosso futuro. Isso me aterroriza em relação à IA em geral. Mas para os propósitos da investigação dele, isso realmente permitiu que ele organizasse as coisas. E não há dúvida ao ver essa tecnologia. Na minha cabeça, que Jean-Michel Troino é Brigitte Macron. A única dúvida que eu tenho é o que aconteceu com a irmã dele, Brigitte Troino. E você também vai chegar a isso. Como eu disse, não queria dar muitos spoilers antes da entrevista. Eu talvez sente com ele, mas há mais coisas. Há muito mais pra gente destrinchar. A conexão com os Rothschild, os empregos que ele conseguiu e não merecia, Emmanuel Macron. E como eu disse, vamos abordar todas essas questões. Antes de responder algumas das suas perguntas, quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque sei que muitos americanos estão carregando saldos altos no cartão de crédito que cobram 20% ou mais todo mês. Assuma o controle da sua dívida. Se você é proprietário e quer colocar suas finanças em ordem, ligue para a American Financing hoje. Os consultores assalariados da American Financing ajudam proprietários a usar o patrimônio da casa para quitar dívidas caras. Seus clientes economizam, em média, $800 por mês, o que torna a decisão muito fácil. Uma ligação gratuita e sem compromisso de 10 minutos mostra quanto você pode economizar. Comece hoje e talvez adie 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para American Financing hoje mesmo no 800-795-1210. O número é 800-795-1210. Ou você pode acessar American/Owens. Isso mesmo, American/Owens. Certo, pessoal? Aliás, vou tentar encontrar um lugar para colocar todos aqueles gráficos. Quer dizer, vocês obviamente podem tirar um print da tela. Somos todos bem ligados na internet. E aí vocês podem começar a trabalhar dessa forma, seguindo a linha do tempo e coisas desse tipo. Mas espero também conseguir criar um espaço quase como um fórum do Reddit no Candice, lembrando vocês de que também temos o Clube do Livro. Vamos fazer isso em 10 minutos. Então vou encerrar aqui e depois estarei no Candice. Para quem se inscreveu no Clube do Livro, vocês sabem, nosso primeiro livro, que é relevante para a história de Emmanuel Croix de várias maneiras, é Caos, destrinchando os assassinatos de Charles Macron, a CIA e a história secreta dos anos 60. Muito relevante para entender muitos desses programas, sobre os quais falamos, essas operações secretas que estavam acontecendo nos bastidores. Então vou reservar 5 minutos aqui para perguntas antes de precisarmos encerrar. Vamos ver o que temos aqui. Quem quer que seja, escreve. Amor e respeito do sul da Geórgia, mamãe, para você. Muito obrigado. Dehan diz, Candice, nunca fui seu fã até o episódio do USS Liberty.
Obrigado por contar essa história que os livros de história ignoram. Agora sou muito seu fã. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço por isso. E sim, tem sido uma jornada, mas precisamos desvendar esse mal e também ter coragem de reconhecer que esse tipo de mal existe. É como se tivéssemos que estourar a bolha, sabe, sair do conto de fadas e perceber isso. Existem alguns formadores do mundo, sem dúvida. E precisamos definitivamente ser capazes de olhar para alguém como Emmanuel Macron e exigir respostas. Porque ele, na minha opinião, simplesmente não está no controle. Sabe, ele nunca esteve no controle de toda a sua vida. Ele é um covarde fraco e sem espinha. Mickey escreve: que Deus te proteja e abençoe. Obrigado por compartilhar sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a verdade sobre os caminhos perversos do abuso contra crianças, sem dúvida. Essa é, de certa forma, a parte mais assustadora dessa história. Tantas pessoas poderosas envolvidas em tantos desses escândalos. Por fim, Alaska Dog escreve: John Michel faz aniversário no mesmo dia que Alexander Jones. Também hoje, que imagino estar apreciando sua cobertura sobre o Croá. Sem dúvida, ele está? Certo, pessoal, precisamos encerrar agora, como eu disse, porque temos o Clube do Livro. Se você ainda não se inscreveu no Clube do Livro, definitivamente deveria acessar o Candice. E enquanto estiver lá, por que não aproveita para pegar meu novo livro, Faça um Sanduíche para ele? Nos vemos, pessoal, continuando a série Brigitte Croix com a entrevista explosiva com Xavier Pussard. Certo, pessoal, até lá.